Olha, a casa vai caindo para o Bolsonaro. O Celso de Mello, ministro do STF, ele vai para cima. Ele falou hoje, ele falou que se o Bolsonaro continuar desafiando as instituições, ele vai ser afastado. Quando eu digo afastado, quando ele diz afastado, e eu estou falando aqui do afastamento do Bolsonaro há muito tempo, é o seguinte: o Bolsonaro sendo denunciado por algum crime, o Congresso vai ter que votar o afastar, se dá continuamento às investigações. Para continuar as investigações, o Bolsonaro é afastado por 180 dias. Só que nenhum presidente na história foi afastado por 180 dias e voltou. Então, o STF, o Celso de Mello está liderando as investigações, ele quem investiga a PGR, mas ele está liderando investigações do caso Moro contra Bolsonaro. Ele e o Alexandre de Moraes também estão liderando outras investigações. O Alexandre de Moraes, o inquérito das fake news, que é onde o Bolsonaro tem mais medo. E a coisa tá ficando feia, porque o Bolsonaro segue afrontando as instituições. Domingo ele foi de novo num ato que pedia intervenção militar, fechamento do Congresso e coisas do tipo, e ele segue falando isso. O Bolsonaro tá acuado, a gente vê que o Bolsonaro, ele ia pra cima, ia, e agora ele não vai mais. Ele dá uma declaração aqui, mas ele volta, ele dá um passo à frente e 3 passos atrás. O Bolsonaro tá cada vez mais acuado. E tem uma coisa, o Bolsonaro falou ontem, para os apoiadores dele: olha, domingo que vem tem manifestação lá dos antigovernistas, não vá. Não vá. Aí os manifestantes: deixa eles sozinhos. Ele falou: deixa eles sozinhos. Aí o Bolsonaro quis falar, aquilo foi um discurso jurídico. O Bolsonaro quis falar: eu não organizo nada, eu não conheço quem organiza manifestações pró-governo, eu só compareço para prestigiar as pessoas que gostam de mim. Mas domingo que vem não vão. Por que não vão? Bolsonaro vai mandar a polícia fazer um escarcéu, descer o cacete nos manifestantes. E saiba, neonazistas, gente do Bolsonaro, da Sara Giromini, esses criminosos, eles vão se infiltrar nas manifestações contra o Bolsonaro para tocar o terror, para destruir coisa, para provocar a polícia, para que a polícia possa ter desculpa para descer o cacete, para jogar bomba, para tacar bala de borracha, inclusive para atirar, talvez com munição real, e para o Bolsonaro poder ter desculpa para GLO, que é Garantia de Lei e Ordem, que é para levar o exército para as ruas. É isso que o Bolsonaro está querendo. Esse é o único plano dele, é o plano final dele, porque o Bolsonaro sabe que ele está acuado e que ele está para cair. E o Celso de Mello deu um recado para ele hoje, falou: continua fazendo esse tipo de coisa, você vai ser afastado, queira ou não queira. O que vai depender no próximo domingo, quando tiver novas manifestações contra o Bolsonaro, é a narrativa. E a gente sabe que na narrativa o Bolsonaro ainda ganha nas redes sociais, porque ele ainda tem os grupos de WhatsApp, centenas, milhares de grupos de WhatsApp, e ele ainda consegue convencer o cidadão despolitizado, que é aquele que não gosta de política, que é a maioria do Brasil, ele consegue convencer esse cidadão de boa parte das narrativas dele. Apesar desse cidadão não gostar do Bolsonaro, não acreditar no Bolsonaro, quem está compartilhando as fake news não é o Jair Bolsonaro, são pessoas geralmente conhecidas, ou as fake news chegam. A gente sabe que o sistema de fake news do Bolsonaro é muito, muito eficiente, administrado com dinheiro público, financiado com dinheiro público, com empresários milionários que estão ganhando uma fortuna do governo, e ele consegue chegar nas pessoas. Quer ajudar o Bolsonaro a cair? Sei que você quer. É simples. Você curte esse vídeo, se inscreve no canal, nós vamos pra cima deles. Porque o Bolsonaro, ele usa as redes sociais para impor essa narrativa. A última coisa que falta pro Bolsonaro cair é isso. É desativar o gabinete do ódio, porque o Bolsonaro, ele tem cerca de 8 a 12% dos brasileiros são fascistas. As pesquisas mostram, várias pesquisas desde o começo do ano passado mostram, o fascismo é 8 a 12%, o resto que apoia o Bolsonaro é gente que é enganada, gente que foi doutrinada a não assistir mais a mídia e quando assistir de vez em nunca não acreditar em nada do que eles falam, e a se informar só pelo WhatsApp. E essas pessoas são várias pessoas, são 20% da população quase. Essas pessoas, elas são enganadas pelo bolsonarismo e elas acreditam em tudo. Então o Bolsonaro, ele vai tentar distorcer sempre a verdade. E enquanto o Bolsonaro mente, a gente aqui joga a verdade para as pessoas. Quando você se inscreve no canal, e é 1 segundo, é de graça, o YouTube vê que esse vídeo tá bombando, o algoritmo do YouTube fala: pô, o cara nem conhece o canal, ele chegou, assistiu 3 minutos do vídeo e se inscreveu, eu vou mostrar esse vídeo para mais gente, porque tá bombando. E aí o vídeo aparece para mais gente se inscreve, vira uma bola de neve e o que acontece? A gente quebra as mentiras dele com a verdade. Agora vamos falar sobre o Celso de Mello, o Bolsonaro e como o governo está cercado. O Celso de Mello não apenas mandou esse recado hoje, ele negou
os pedidos para que o celular do Bolsonaro fosse apreendido. Isso era óbvio que ia acontecer, eu já tinha falado. Ia abrir um precedente perigosíssimo do STF pegar o celular do presidente da República. E você pode falar, mas Thiago, é o celular pessoal dele, ou é o celular do trabalho dele, a população tem direito. É o celular do presidente da República. Por mais que eu também tenha certeza que o Bolsonaro comete diversos crimes pelo celular, tem duas coisas. O Bolsonaro apaga tudo e ele troca de aparelho celular praticamente semanalmente. A gente tem que ver no cartão de crédito corporativo dele quanto ele gasta em celular por mês. A gente sabe que ele gasta 56 mil quando era deputado de gasolina, comprou 12 mil litros de gasolina. Quanto ele está gastando em celular agora? Que ele troca de aparelho toda hora, ele joga fora um e coloca outro. Ele troca de número também toda hora. Por quê? Porque ele não quer deixar provas. Então não adianta pegar o celular dele, a primeira coisa. Segunda coisa é que abre um precedente perigosíssimo, porque hoje é o Bolsonaro, mas amanhã é um cara que não é corrupto e que realmente o STF está indo para cima dele por conta de corrupção, alguma coisa assim. É um exemplo, as instituições pararam de funcionar em 2016, teve um golpe, depois as instituições completamente mudaram a Constituição só para poder prender o líder nas pesquisas, que era o Lula, e tudo isso foi feito e a gente ficou assim, pô, caramba. E tudo isso levou ao Bolsonaro. Então não pode as instituições, a STF, voltar a agir como ditadores para pegar o celular de um presidente. Não, ok. Aí tem uma coisa. A segunda coisa, o STF tem outras investigações. O celular do Bolsonaro é completamente inútil nas investigações, que já tem tantas provas contra o Bolsonaro. O que falta é politicamente tempo. Politicamente. O Bolsonaro perdendo apoio a cada dia que passa, a oposição, e quando eu digo oposição, eu não falo da esquerda, não, eu falo da oposição que não existia ao Bolsonaro, que são pessoas despolitizadas que até poucas semanas atrás nem ligavam para a política e hoje estão na oposição, estão contra o Bolsonaro, estão ativas nessa oposição contra o Bolsonaro. A oposição está se organizando, também parte disso tem a oposição do Sérgio Moro, que era governo e agora é oposição, e ele mobiliza algumas milhões de pessoas que estão acostumadas a ir para a rua, a fazer manifestação e a se organizar. Então, a oposição está toda se arrumando, a esquerda também está aproveitando isso, se arrumando e fazendo mais oposição ao Bolsonaro. Então, pouco a pouco, as coisas vão ficando cada vez piores para ele, porque as investigações vão andando. E tem uma coisa, o Celso de Mello também, ministro da STF, mandou uma mensagem a amigos dele, falando sobre o Bolsonaro e comparando o Bolsonaro com Hitler. Eu não gosto de ler coisa aqui no canal, mas eu vou ler a mensagem dele, porque é muito importante. É um ministro da STF que está fazendo as investigações contra o Bolsonaro e ele compara o Bolsonaro ao Hitler. Olha o que ele fala, guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, a semelhança do que aconteceu na Alemanha antes do nazismo, parece estar prestes a eclodir no Brasil. Quer dizer, ele está falando que o ovo da serpente, a serpente no nazismo, está nascendo. Aí ele fala, é preciso, em letras maiúsculas ele fala, é preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República da Alemanha, quando Hitler, após eleito pelo voto popular e nomeado primeiro-ministro em 1933, ele não hesitou em romper e nulificar a progressista, quer dizer, o Hitler foi eleito pelo voto popular, passou um tempinho e ele falou, peraí, eu vou ser o ditador aqui, agora sou só eu. É o que o Bolsonaro está fazendo, é a mesma coisa. Quem está falando isso não sou eu, Thiago, é um ministro do STF que está liderando investigações contra o Bolsonaro. Olha o tamanho da encrenca que está o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai falar, não, esse cara é suspeito, ele não pode me julgar, troca quem vai ser o ministro da investigação. Saindo o Celso de Mello, imagina, entre o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, a coisa piora para o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem para onde correr. Aí o Celso de Mello ainda fala mais, que o Hitler impôs ao país um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição, em março de 1933, pela lei nazista de concessão de plenos poderes, que permitiu a ele legislar, quer dizer, ele podia criar leis sem intervenção do parlamento alemão. Quer dizer, o Hitler fez uma coisa, ele praticamente fechou o Congresso. É o que o Bolsonaro quer fazer. O Bolsonaro não foi, faz poucos dias, faz menos de 48 horas desse vídeo, foi domingo. O Bolsonaro estava naquela manifestação em Brasília com faixas ao lado do Bolsonaro, ele estava assim abraçando gente, e do lado dele uma faixa falando intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento da STF. É o que o Bolsonaro quer, só que eles são minoria. O Hitler era a maioria. Aí é que está a diferença, só que o Bolsonaro ele está tentando, e o Celso de Mello, que é quem está investigando, já está a par disso e não vai deixar. Do outro lado, tem o Alexandre de Moraes em outras investigações, que também não vai deixar.
No Rio de Janeiro, tem as investigações do Ministério Público do roubo de dinheiro público do Flávio Bolsonaro. Também não vão deixar. A coisa vai ficar cada vez mais feia pro Bolsonaro. Ele vai tentando fazer o que o Hitler fez e ele vai cada vez mais fazendo alusão ao nazismo. A gente viu a Sara Giromini com tochas, a gente está vendo o Bolsonaro com leite, e também é uma provocação aos protestos antirracistas que estão acontecendo no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil. Ontem em Curitiba foi uma multidão, foi em Amsterdã, foi em Portugal, vários protestos. Ele está fazendo provocações e ele está assumindo que ele é nazista. Eu falei desde 2013 que esse cara era nazista. Você está assistindo o vídeo provavelmente também falou. Não foi por falta de informação. Quem votou no Bolsonaro, ó, passa muito álcool em gel na sua mão porque tá suja de sangue. Então, deu tempo de se arrepender, agora é hora de todos nos unirmos para tirar esse genocida, esse assassino, esse, agora eu posso falar com todas as letras, abertamente, esse nazista. Porque a gente tá correndo risco. O STF tá nessa, o STF tá em cima do Bolsonaro e não vai deixar que aconteça tão rápido. E eu repito, o Bolsonaro não tem apoio das Forças Armadas, ele não tem apoio popular, ele não tem apoio do mercado financeiro. O Bolsonaro tem ali o Centrão que vai traí-lo na primeira oportunidade que precisar, o Centrão vai traí-lo, e o Bolsonaro tem esses grupos paramilitares. É só isso que o Bolsonaro tem. Então, quer ajudar o Dar Empurrão Final? Curte o vídeo, se inscreve no canal, é 1 segundo de graça se inscrever. Vamos dar um empurrão final. Falou!